Olá, crianças! Boa noite para vocês. Estou aqui hoje para a gente contar uma história, para a gente ficar juntinhos nesse domingo. Como tem sido para vocês estar em casa, eu tenho ficado muito tempo aqui, tenho aproveitado para ler algumas coisas, estudar outras coisas e eu tenho trabalhado também, né? Mas nesse período que a gente tem ficado quietinho, é bom para a gente ficar junto com a família, com os amigos. Nós do Ministério Infantil estamos com muita saudade de vocês. Hoje eu vim aqui para a gente contar uma história que está lá no livro de Marcos, no capítulo 6, e no livro de Mateus também, no capítulo 14. Nós vamos ler com vocês lá no livro de Mateus, tá bom? No capítulo 14, dos versículos de número 22 até o número 36. Depois, se vocês quiserem acompanhar com os papais de vocês, podem ler esse capítulo, é muito legal. Vou contar a história hoje numa perspectiva um pouquinho diferente. Sabe, Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. Ele tinha ido para a cidade e uma multidão enorme tinha estado com ele. E tinha ficado tarde, muita gente estava com fome, não tinha nada para oferecer. E aí veio um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus orou e agradeceu a Deus, e aqueles pães foram multiplicados para 5.000 pessoas. Então nós estamos nessa fase aí. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes para dar para a multidão. E aí, depois disso tudo, ele foi ficando ali com a multidão, muita gente ainda queria conversar com Jesus, falar com ele, e ele falou para os discípulos dele pegarem o barquinho e irem para Betsaida antes dele, que ele ia ficar ali com a multidão, terminar de despedir do pessoal, depois Jesus iria encontrar com eles. Os discípulos então pegaram o barquinho, colocaram lá, entraram no barquinho e foram para Betsaida. Só que o que vocês não imaginam, crianças, é que dentro desse barquinho tinha uma criaturinha diferente.
vocês acreditam que dentro desse barquinho podia ter um ratinho? A Bíblia não conta essa parte, mas naquela época tinha muitos bichinhos, né? Como nós temos hoje. Eu imagino que aquele ratinho estava escondidinho lá num pedacinho do barco. Ele entrou ali, como tinha muita água ao redor, ele preferiu não sair enquanto não chegasse do outro lado. E aquele ratinho, o nosso amiguinho aqui, ficou lá, vendo tudo o que estava acontecendo. Os discípulos estavam no barco e estava tudo bem. Jesus tinha ficado na cidade com a multidão. Mas acontece que começou algumas coisas a ficarem diferentes. Aqueles discípulos começaram a conversar entre eles, falando assim, como que aquilo tinha acontecido mais cedo, como que Jesus tinha multiplicado os pães, como tanta gente tinha comido. E aí, aquele ratinho ficou pensando, gente, mas ele é Jesus, ele pode todas as coisas, será que vocês não entenderam ainda? Mas sabe, crianças, aqueles discípulos ainda não tinham entendido tudo, não tinham entendido que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava ali para fazer muitas coisas milagrosas. Aquele ratinho, nosso amiguinho, que estava lá quietinho, escondidinho, ele já estava sabendo de tudo. E ele ficava olhando para os discípulos. Esse pessoal aí não está muito atento ao que Jesus está fazendo. E aquele ratinho ficou observando e algumas coisas começaram a acontecer no barco. O vento começou a ficar mais forte, as ondas do mar começaram a ficar mais intensas. E a Bíblia conta que aquele barquinho era de remo. Os discípulos então estavam remando, mas com dificuldade. Jesus então pensou que ele precisava voltar para a cidade, mas quando ele olhou, nossa, o barco já estava no meio do mar. Como Jesus ia fazer? Mas sabe, crianças, uma coisa muito interessante aconteceu. A Bíblia fala que já era alta madrugada e os discípulos que estavam lá no barquinho, estavam lá no meio do mar, que estava meio chacoalhando demais. Eles estavam com medo, remando firme. Mas sabe o que aconteceu, crianças? No meio da madrugada, a Bíblia conta que Jesus veio andando sobre as águas. E quando ele se aproximou do barquinho, aqueles discípulos ficaram muito encabulados. Desenhei alguns discípulos para vocês aqui e eles ficaram com medo. A Bíblia conta que Jesus ia se aproximando e eles pensaram, nossa, veio um fantasma, que será aquilo? E sabe o que Jesus respondeu? Lá no versículo 27, perdão. No versículo 27, Jesus fala, coragem, sou eu, não tenham medo, eu tô aqui. Jesus precisava voltar, né? Então, o que Jesus fez? Foi andando sobre as águas. Pedro não ia perder a oportunidade, pessoal. Pedro pensou, será que é Jesus mesmo? E sabe o que Pedro fez? Pedro falou, Jesus, se é você, deixa eu ir andar com o Senhor. Jesus falou, vem Pedro, pode vir. Então, o que aconteceu, crianças? Pedro saiu do barquinho e foi ao encontro de Jesus. Quando ele viu que o vento e o mar estavam muito revoltos, ele ficou com muito medo e ele pediu, Jesus, socorro, eu vou afogar, me salva! E o que Jesus fez? Jesus estendeu a mão para ele e carregou Pedro até o barco. E os dois entraram no barco. E sabe o que aconteceu? Jesus falou para eles, olha, vocês têm muita pouca fé. Estavam comigo agora há pouco. Eu acabei de fazer um milagre. Vocês ainda não entenderam tudo. Sabe, crianças, nesses dias a gente fica muito assim, né? A gente ainda não entendeu tudo. Mas Jesus está com a gente. Não é verdade? Jesus não é um fantasma.
ele fala pra gente vir de forma corajosa ficar junto com ele. E ele tem uma grande missão para nós. O nosso amiguinho, aquele ratinho, ele ficou encabulado com a coragem de Pedro. Pedro foi muito corajoso, né? De pedir para Jesus para ele andar sobre as águas. E aí, o nosso amiguinho aqui, ele lembrou lá como eu comecei a contar para vocês que Jesus era muito poderoso. Pedro foi muito corajoso, mas teve um pouquinho de problema. Sabe qual foi? Ele achou que não era suficiente o poder de Jesus para ele andar sobre as águas. Andou por um pouco de tempo, mas teve que pedir ajuda. Muitas vezes a gente vai ter que pedir ajuda. E sabe o que é melhor? Jesus sempre vai ajudar a gente, sempre. Depois daquilo tudo, Jesus entrou no barco. Entrou com todos os discípulos no barquinho. E quando Jesus estava no barco, ele falou para o vento, calma. Falou para o mar, calma. E tudo se resolveu. Assim também é na nossa vida, pessoal. Às vezes, a gente precisa só que Jesus entre e fale para nós, calma, tá tudo bem, não é? A gente precisa pedir para Jesus. Vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor para estar conosco em tudo que a gente for fazer. Seja das nossas atividades, das nossas aulas online na escola, seja nas atividades com o papai e com a mamãe, seja às vezes quando a gente está com saudade das pessoas que a gente não pode ver por enquanto. Vamos pedir para Jesus estar junto com a gente e acalmar o vento, a tempestade e tudo que está acontecendo ao nosso redor. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco no nosso barco e pode acalmar a tempestade. Melhor ainda é saber que o Senhor anda conosco e vem ao nosso encontro, mesmo quando a gente está no meio do mar. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada criança no começo dessa semana, durante esses próximos dias, que nós possamos ver, Senhor, a Tua mão cuidando das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre o material que a gente usou. Vamos fazer junto? Olha só que fácil. Para a gente fazer o barquinho, eu usei uma caixa de ovos, olha. Cortei a caixa de ovos, onde ficam 4 ovinhos. Cortei ela aqui. Fiz um furinho no meio, peguei um lápis de escrever, colei um pedacinho de TNT. Eu só tinha preto aqui em casa, mas pode ser qualquer tecido que vocês quiserem. Faz um triângulo e prega ele com a cola aqui no lápis. Daí, ó, coloca dentro da caixinha de ovos. Nós já vamos ter um barquinho. Para fazer o ratinho, nosso amiguinho que ajudou a gente a contar essa história, também é na caixinha de ovo, olha só. A caixinha tá aqui. A gente vai usar essa parte maior como se fosse o focinho e a cabeça do ratinho. Usar lá atrás como se fossem as orelhinhas e pintar como vocês quiserem. Esses araminhos aqui eu fiz de clips, mas a gente pode colocar linha ou qualquer outra coisa que a gente tiver em casa, certo? Para os discípulos, pessoal, eu também recortei da caixa de ovo. Recortei de forma redondinha, desenhei uma caretinha, umas roupinhas e eu tinha alguns clipes aqui em casa que foram o suporte para os meus discípulos. Olha aqui como eles ficaram legais. Aí eu pintei de várias cores diferentes. Tem eles verde, azul, marrom. Jesus eu fiz a roupinha inteira, também na caixinha de ovo. E coloquei uma partezinha de tecido aqui também, para ficar diferente dos discípulos. Para ele ficar bem fortinho, eu coloquei o clips aqui atrás. Eram recursos que eu tinha em casa, para a gente contar uma história, para vocês saberem que Jesus cuida da gente em todos os detalhes. Nós não precisamos de muita coisa, às vezes precisamos só de criatividade para contar uma história. E aí, vamos fazer também? Que tal vocês fazerem, contarem a história, marcarem o Ministério Infantil e mandar para a gente a versão da história de vocês?
Que Deus abençoe a semana de vocês. Estou com muita saudade. Não vamos nos esquecer que Jesus nos pede coragem. Lá no versículo 17 do capítulo 14, Jesus fala: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus está com a gente. Coragem, não tenham medo. Logo isso tudo passa e a gente vai poder dar um abraço muito apertado e muito gostoso. Estou com muita saudade de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e logo, logo a gente estará junto. Um beijo.